presidente Lula cumpre agenda em São Paulo. O petista esteve no Instituto Butantan para anunciar investimento de R$1 bilhão em vacinas, insumos e infraestrutura do complexo. Não faltou oportunidade para fazer palanque político. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o presidente Lula esteve em agenda aqui em São Paulo na manhã desta segunda-feira no Instituto Butantan, onde ele anunciou investimento de cerca de R$1 bilhão em infraestrutura, também para a produção de vacinas e insumos. Estavam com ele alguns ministros de Estado, como Guilherme Boulos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também o ministro Fernando Haddad e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Geraldo Alckmin tomou a palavra, Geisiane. Lembrando que ele é um dos cotados ali por Lula para o enfrentamento a Tarcísio de Freitas nas eleições desse ano e justamente ele aproveitou o momento para relembrar que já foi governador de São Paulo de uma forma descontraída. Vamos ouvir. Vacinei o professor Esper Calas. Eu abri a campanha de vacinação contra a gripe aqui em São Paulo quando eu era governador. Aí vacinei Dom Paulo Evaristo Arnes. No outro dia, um amigo muito gozador me liga: Dom Paulo não está passando bem. Você quer matar do coração? Mas a última vez que eu tive aqui, presidente Lula, eu brinquei: o Butantan só tem cobra. Mas não são os ofídeos, é que todos os cientistas aqui são cobras. Parabéns, bom trabalho. Depois dele, quem tomou a palavra foi o presidente Lula. E aí ele falou que o Brasil, não só o Brasil como o mundo, vivem um momento raivoso e de negacionismo. Nós vivemos no mundo um momento político muito delicado. O mundo está muito raivoso. Não é o Brasil, é o mundo inteiro que está raivoso. Nós vivemos um sectarismo negacionista que a nossa geração não estava acostumada. E nós estamos vendo essa loucura digital que parecia que ia resolver todos os problemas da humanidade, criar problemas para a humanidade que a gente então não esperava que fosse acontecer. Depois disso, o petista falou sobre a futura reunião que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que ele não é nem louco de enfrentar o americano. Vamos ouvir. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião no presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, não adianta ficar falando na televisão: eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assim como o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, não estiveram presentes no local. Geisiane, e agora, Lula também, à tarde, tem agenda em Mauá, uma cidade do Grande ABC. Seguimos aqui e voltaremos com mais informações a todo momento. Eu volto com você, Geisiane. Olha, depois da gente ver o Lula, Jus, na sequência a gente tem que tomar um remédio para o estômago, né? Um negócio impressionante, a quantidade de absurdos ditas ali. Bom, começando pelo Alckmin, né? O Alckmin com as piadas do tiozão do pavê, falando das cobras, Butantan. No Congresso deve ter muita cobra, né? Então ele entende muito bem do que está falando ali. Em volta também ali dele tem muita cobra. Mas tá aí, então, os dois, né? Fazendo palanque político, falando a respeito aí do tempo de governador dele, do Geraldo Alckmin, aqui pelo estado de São Paulo, e o Lula depois falando de negacionismo da ciência e como o ódio aumentou no mundo. Agora já não temos apenas um senil, né? São dois senis que não estão mais falando nada com nada. Agora percebam, né, Geise, nessa fala do Lula, eu fui anotando as palavras e lembrando de outras. Como que é fácil, e em todas as discussões com esquerdistas, comunistas e por aí vai, tudo para eles é muito fácil eles taguearem, né, ou simplesmente rotularem, taxarem qualquer discussão
qualquer movimento, qualquer pessoa de termos pejorativos, né? Quando ele fala ali raivoso, negacionista, claramente ele traz a mensagem, o que eles fazem muito bem no sentido ideológico, de todo mundo que questiona qualquer parte, seja da ciência, assim como aconteceu em relação às vacinas, né? É um negacionista, é um criminoso, é a pessoa que propaga o ódio, é a pessoa que propaga, né, que defende a morte alheia. Assim também é com os termos que a gente vê em relação ao fascismo, racismo, homofobia. A gente tem percebido nos últimos dias, principalmente, como que essa divisão, como que eles conseguiram essa divisão, tanto em relação política quanto social. E você, que é estudiosa, principalmente sobre os movimentos racistas, sabe disso muito bem. Hoje em dia, para eles está muito fácil criminalizar alguém. Se tem uma coisa que ficou fácil para eles é criminalizar qualquer discordância, posicionamento, opção política. Você automaticamente é criminalizado. E isso nasce justamente desse tipo de discurso. Sendo que este é o próprio governo, repito, que tem os maiores índices de mortes dentro, né, de homossexuais, feminicídios, violência, principalmente em estados governados pelo próprio PT, exemplo do estado da Bahia. Então a realidade estatística contrapõe tudo isso que eles dizem ser contra. E a gente sabe que na realidade são eles mesmos que trazem essa divisão, onde eles defendem, por exemplo, o movimento, né, contra o racismo, mas são eles mesmos que provocam a divisão entre raças, pessoas, opções, seja de opções sexuais em relação à cor, raça, gênero e tudo mais. Vejam como que eles conseguem colocar esse movimento. Então, pode parecer simples o Lula dizendo ali a palavra raivoso, negacionista, mas a gente sabe que eles implantaram isso muito bem, principalmente na pandemia e em todos esses movimentos. E eu falo isso também, a gente, infelizmente, né, a gente não consegue colocar uma capa protetora para ficar sabendo de tudo que acontece na TV aberta, que é a principal droga, né, que o brasileiro adora injetar no seu dia a dia, e que a gente vê exemplos muito práticos, como o post da Casa Civil chamando um trabalhador que ganha mais de 5 mil de Playboy, se remetendo a um termo usado dentro de um reality show, onde tem uma briga enorme em relação a essa questão de raça, cor, racismo, etc. e tal. Tá virando maluquice, mas tudo muito bem planejado, porque o intuito deles é dividir para vencer. O intuito deles é sempre dividir. Então, pode parecer um discurso, nossa, Lula falou mais uma bobeira, né? Como a mídia diz, Lula escorrega no tomate, né? Lula deu uma escapulida de uma palavra aqui, mas não foi isso que ele quis dizer, foi isso sim, e cada palavra desse discurso é muito bem planejado. Principalmente nessa pauta aí que se trata de saúde e vacinas, que foi a principal pauta que eles conseguiram manipular nos 4 anos, né, dos anos de pandemia do governo anterior. Fabi Barroso, também quero te ouvir a respeito desse discurso do Lula aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, porque além de falar aí essas baboseiras a respeito de ciência e de saúde, no sentido de que há uma negação, de que há um negacionismo, ele mencionou também o Donald Trump. E para mencionar o Donald Trump, aqui é para a gente nadar de braçada, Fabi, porque ele menciona o Lampião. E aí eu fiz questão de trazer aqui para nossa audiência quem foi Lampião. Ele saqueou no mínimo 7 estados, tocou o terror ali em toda a região do Nordeste, ele sequestrou, assassinou, torturou, abusou sexualmente, não só ele, claro, todos ali do bando, mutilou pessoas e fez o comunismo na prática, porque ele fez o que o Karl Marx chama de expropriação. Então ele roubava gado, roubava terra, saqueava absolutamente tudo, todo o dinheiro, evidentemente, ficava com ele mesmo e com o resto do bando, claro, ele sendo o rei ali de tudo isso. Então é esse que o presidente Lula menciona ao falar do assunto Donald Trump e Brasil. Inclusive tem semelhanças, né, com ele, com o Lula, justamente porque ele gostava de coisas luxuosas, um perfume francês, um lenço não sei da onde, um relógio sei lá como, e tudo isso, né, o povo lá do Norte e Nordeste passando
muita fome e necessidade, ele barbarizando, né? Então Lampião e Lula são personagens bem parecidos e também impopulares. Olha que coisa, né? O Lula está sendo realmente um presidente sem povo. Cada vez que eu vejo, mais eu tenho certeza disso. Alguns pontos que até anotei aqui para chamar atenção. Primeiro, ele está morrendo de medo, a operação que o Trump fez contra o Maduro. Ai, 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 o Lula está morrendo de medo. E o medo que, de repente, né, assim, numa operação militar pontual específica, o Trump, aquele que ele é nem louco, né? Aliás, esse linguajar é quando você fala lá com os teus amigos, seus manos da rua, né? Que você fala, você não é nem louco. Né, não se comporta como presidente, mas isso não é novidade. Então, que ele não é nem louco de falar alguma coisa com o Trump, aí ele põe aquelas bobeiras, o Trump, que nem vale a pena falar, mas o que eu acho interessante é que ele vive insistindo nesse discurso nosso contra eles, usa o tal do negacionismo, a gente foi obrigado a ver Geraldo Alckmin fazendo piada de quinta série, ele usa aquelas meias coloridas e está fazendo piada que é de 1980, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, o Lula não é negacionista. Numa reportagem aqui que foi dita que ele deixou, né, não fez a previsão orçamentária para comprar 45 mil livros para quem é deficiente visual, ou seja, para quem estuda e precisa daquele livrinho, sabe, em braille, o Lula negou, ele é um completo negacionista. E a troco do quê? Porque esse dinheiro ele precisa gastar de outras formas. Aí ele vem e fala esses absurdos para a população e fez muito bem o Tarcísio quanto o Nunes pouparem a sua imagem e etc. Porque assim, todo mundo sabe quem é o Tarcísio, quem é o Nunes em relação até coisas como, por exemplo, vacinas. Né? Mas ele, o Lula, é um fanfarrão que fica insistindo nessas narrativas porque ele acha que isso vai dar algum, né, benefício eleitoral. Vamos aguardar essa reunião aí com o Loirão, né, como diz nosso amigo Serrão, porque pode ser que o Loirão é completamente imprevisível e ele seja muito simpático, mas peça muitas coisas impossíveis que o Lula talvez não queira dar, porque ele não abandonou aquela, né, amizade sólida com o eixo do mal. O Lula é amigo, né, do Xi Jinping, do Putin, recebeu a comitiva do Putin recentemente. Então vamos ver o que o Loirão vai cobrar e vamos ver se ele vai ficar com esse risinho de deboche. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.